Unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade augusta, soberana, Senhor dos céus e da terra, Senhor nosso, para a glória do seu bendito Filho, exaltação dele, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, Nós vamos ler dos versos 26 a 30. Mateus 26, de 26 a 30. Excepcionalmente no dia da ceia do Senhor, nós estamos tratando desse sacramento santo. Diz assim a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus aplique sua palavra, queira por tua graça aplicar, por sua graça aplicar a palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar. Santo, santo, santo e poderoso Deus, nosso Pai, Senhor dos céus, da terra, Deus glorioso, bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome. Ó Deus, porque habitas num alto e sublime trono, em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Mas está também com um aflito de espírito que clama, que treme da tua palavra. Senhor, nós estamos aqui reunidos em solene e santa assembleia para o culto público devido ao Senhor no dia do Senhor. E nesse dia tão especial, porque é o dia em que nos aproximamos da tua mesa santa para termos comunhão com o teu corpo e com o sangue precioso do Senhor. Ó Deus, nós queremos compreender e entender o mistério que envolve este sacramento tão glorioso. Por isso queremos pedir o auxílio do teu Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade. Que ele opere no nosso coração, abrindo o entendimento da alma, para que nós possamos compreender as implicações santas, tremendas, que envolvem, Senhor, este sacramento. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nossas imperfeições, tudo que possa atrapalhar, Senhor Deus, a compreensão, o entendimento. Fala, Senhor, ao nosso coração. Rogamos que tu estejas aqui conosco, os teus anjos também acampados aqui ao nosso redor,
que Satanás e os seus anjos não possam atrapalhar ou tentar roubar a bênção que o Senhor tem determinado para nós aqui, nesse culto e nesse momento de comunhão. Tem misericórdia. Rogamos a manifestação de Espírito e poder aqui conosco, para a Tua honra, para a Tua glória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando cada dia que temos a ceia, cada culto que temos a ceia, as implicações deste sacramento, que infelizmente, modernamente, quer dizer, nos dias de hoje, tem sido assim, mal compreendido, não se tem dado a devida importância. Pessoas que preferem nem vir quando é Santa Ceia, e quando vem não compreende as implicações, não sabem discernir verdadeiramente o corpo do Senhor. E então, nós estamos procurando aprender, especialmente dos puritanos, que tiveram muito a falar sobre este sacramento tão glorioso. Nós já tivemos a oportunidade, na última consideração que fizemos aqui, de lembrar que a transubstanciação ensinada pela Igreja Católica, chamada assim transubstanciação, porque eles creem que depois da consagração do sacerdote, aqueles elementos se transformam nas suas substâncias. Então, o pão deixa de ser pão, passa a ser corpo de Cristo, e o vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo. E nós, então, já tivemos a oportunidade de ver que isto é um absurdo. O Senhor Jesus nunca quis ensinar isso, de forma alguma. Quando ele diz, isto é o meu corpo, ele está falando que o corpo está sendo simbolizado naquele pão que ele vai partir, ou que está partindo. O seu corpo estava ali, ele mesmo segurava com suas mãos aquele pão. Não podia ter o corpo dele ali e o corpo dele nas mãos. Isso não faz nenhum sentido a razão. Ele estava querendo dizer, este corpo simboliza, este pão simboliza o meu corpo. É isso que ele estava querendo dizer. Quando disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, era a forma do Senhor falar muitas vezes, mostrando a estreiteza da pessoa dele com a coisa significada. Então, esta transubstanciação proposta pela Igreja Católica tem implicações, resulta em implicações sérias e desvios da fé. Por quê? Porque ela é absurda. Ela é contrária às Escrituras. As Escrituras asseveram que o corpo de Cristo está nos céus. É isso que diz, nós vamos repetir esse texto de Atos, capítulo 3, versículo 21. Atos 3, 21, nós lemos assim, ao qual, eu vou ler o 20, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que vos está designado, Jesus,
o qual, Jesus, não é? É necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, o corpo de Cristo Jesus está retido nos céus e lá retido até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, é contrária à razão. Como é possível imaginar que uma coisa seja mudada numa outra espécie e ainda assim continuar sendo a mesma? Que o pão no sacramento seja comunicado e convertido em carne e ainda continue pão? Quando a vara de Arão se converteu numa serpente, ela não podia ser ao mesmo tempo e respectivamente uma vara e uma serpente. Então, é absurdo isso. Que o pão no sacramento seja mudado no corpo de Cristo e ainda permaneça sendo pão. É, na verdade, uma perfeita contradição. A segunda razão é que esta opinião da transubstanciação é ímpia. Como podemos ver em duas coisas. É uma profanação do corpo de Cristo, pois se o pão no sacramento é o corpo real de Cristo, então ele pode ser comido não só pelos perversos, mas também pelos répteis, vermes, os quais haveriam de denegrir e lançar desdém sobre Cristo e essa ordenança. Eu acho que contei isso, li no livro de Aníbal Pereira Reis. Os mais velhos se lembram de Aníbal Pereira Reis. Aníbal Pereira Reis foi um ex-padre, inteligentíssimo. E ele se converteu ao Evangelho. E então ele pregava de uma forma muito forte contra essas doutrinas e heresias do catolicismo, que o Senhor quis que ele visse, enxergasse. E ele escreveu um livro da sua conversão, que é o seu testemunho. E ele conta que certa feita foi para dar a hóstia e a comunhão a dois velhinhos que estavam moribundos, que a Igreja Católica tem isso, de fazer isso nas horas extremas. Os puritanos diziam que não era para fazer isso, a Brakel especialmente, porque as pessoas nessa hora da agonia da morte não têm nem condições de fazer a associação necessária, a compreensão da relação do símbolo com aquilo que ele representa. Mas a Igreja Católica faz isso, e ele foi. Então, ele estava com uma beata ao seu lado, acompanhando. Ele então deu a hóstia para o velhinho e foi para o outro quarto para dar para a velhinha. E a beata ficou aqui. Enquanto ele estava lá, o velhinho, com a boca seca, talvez febre, o que for, não conseguiu dissolver a bolacha, a hóstia. Cuspiu a hóstia caiu, saiu pela janela, caiu lá no terreiro, ali no chão. A beata ficou assustada e quando ela olhou, viu que o porco lá vinha para comer a hóstia. Ela gritou: "Padre, seu padre!" E então, lá vem o padre Aníbal correndo quando vê o porco. Não teve jeito, não deu tempo, o porco chegou e empurrou com um fuço na lama a hóstia. Ele ficou tão transtornado, ele conta no livro, que largou tudo, chamou uma mulher e foi embora, largou para lá, e disse que aquilo nunca mais saiu da mente dele. O corpo de Cristo, porque já havia sido consagrado a hóstia, então, corpo de Cristo, o porco enfiou na lama com fuço. Mas isso é suscetível.
inclusive de comer por vermes, tal, que fica guardada no sacrário. Mas nada impede que haja isso. Então veja que é ímpia. A segunda coisa é que esse tipo de concepção a respeito do sacramento, ou dos elementos, leva à idolatria. Se de fato o pão se transforma em corpo de Cristo, então aquela porção ali de farinha passa a ser o corpo divino de Cristo, então tem que ser adorado. Imagine, é isso que acontece quando fica no sacrário, ali naquele lugarzinho iluminado com uma luzinha vermelha. Se você entrar na igreja católica e reparar bem, as pessoas estão ali adorando o que está dentro daquele sacrário, porque é corpo de Cristo, é Cristo que está ali. Então, isto leva o culto divino à idolatria. E, meus irmãos, a outra coisa ruim, terrível, e que é abominação, é que o sacerdote toma este corpo de Cristo e parte. Ao fazer isso, ele está repetindo o sacrifício de Cristo. E por isso é chamado de santo sacrifício da missa. E nós sabemos que isto é uma abominação, porque o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas e não se repete. Mas eles pretendem repeti-lo todos os dias, no chamado santo sacrifício da missa, por causa desta concepção absurda do que é chamado de transubstanciação. Mas, meus irmãos, o que temos aqui, na verdade, é pão que continua pão, e o fruto da vide, vinho ou suco de uva, que continua vinho ou suco de uva. Não há qualquer transformação ou mudança, nem se pretende isso, nem Cristo pretendeu isso quando orou. Eles são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. E nós precisamos entender, antes de pensar na essência e na estrutura do sacramento, nós temos que compreender a significação. Porque como vamos nos aproximar para termos comunhão na ceia do Senhor, olhando para esses elementos, sem ligá-los a mensagens que Deus quer transmitir através deles para o nosso coração? Exatamente porque não se compreende isto, esta significação, é que nós encontramos pessoas que negligenciam o sacramento, não entendem o privilégio que está inserido nele. E simplesmente não mostram qualquer interesse
nem se perturbam ao estarem diante desse sacramento. Nós sabemos que a Santa Ceia é o sucedâneo da Páscoa, aquela celebração da festa em que o cordeiro era assado e se comia o cordeiro com ervas amargas e que estava ligado à libertação do povo do Egito e de como eles foram libertos pelo sangue tingido nas suas casas do anjo da morte que veio para matar os primogênitos. Nós sabemos de tudo isso. E a Páscoa devia ser celebrada, então, pela igreja no Antigo Testamento, lembrando sempre esta libertação tão gloriosa, que não só falava de uma experiência do passado, em que o povo foi liberto, como apontava para uma experiência do futuro, em que haveria de vir o Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo. E a Páscoa era algo sério, e que as pessoas deviam compreender o significado e deviam se aproximar sempre com temor, louvando, adorando a Deus. E as pessoas que não tinham interesse, não nutriam qualquer apreciação religiosa sobre aquela festa, ou que estavam enfadados por ela, tinham que ser eliminados do povo. Veja o que diz Números, capítulo 9, versículo 13. Números 9. Versículo 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. A pessoa desdenhou da festa, então tinha que ser eliminada do povo, porque não teve apreço nem interesse na ceia do Senhor. Meus irmãos, pense quão irado ficou o Senhor Jesus Cristo com aqueles que começaram a usar de desculpas evasivas quando foram convidados para participar da grande ceia. Em Lucas, no capítulo 14, verso 24, nós temos que fazer um link disto aqui com a ceia do Senhor. A parábola da grande ceia, começando no versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Lucas 14, verso agora 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo,
tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vou repetir esse verso. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Deram desculpas, desdenharam, não tiveram interesse, tiveram outra escolha, outra preferência, desprezaram a ceia. Declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então veja, meus irmãos, a ira de Cristo com relação a esse desprezo, a rejeição da misericórdia evangélica é um pecado tão tenebroso que Deus não fará outra coisa senão puni-los por menosprezo. Meus irmãos, aqui está a ceia do Senhor, aqui está o Evangelho, aqui está a glória do Evangelho, a manifestação máxima simbolizada do amor de Cristo na cruz do Calvário, sua carne partida, seu sangue derramado. Como desprezar? É verdade que alguns necessitam de uma espada flamejante para impedir o seu acesso à mesa do Senhor, porque são indignos. Mas outros necessitam de azorrague, de cordas, das cordas de Deus, para conduzi-los à ceia. Até pessoas que acham que estão acima do sacramento. É estranho ouvir que um homem possa dizer que está acima do seu alimento. Os apóstolos não estavam acima desta ordenança. Porventura alguém presumirá ter uma posição mais elevada do que a dos apóstolos? Certamente que não. Então, meus irmãos, é um dever. E nós devemos desejar ardentemente nos assentarmos à ceia, atender ao convite e vir com o coração humilde, sabendo que só pela graça de Deus é que somos feitos dignos de participar desta ceia, deste alimento divino, espiritual, porque é de Cristo que vamos nos alimentar. Fique pensando, por exemplo, na miséria dos incrédulos. O Senhor ordenou esta festa, este alimento, este momento, esse repasto santo, tão glorioso, misterioso, bendito, e que pode e fará um benefício glorioso ao coração de todos que participam com fé. Nada mais, nada menos, irão se alimentar do próprio Cristo espiritualmente, pela fé, para fortalecimento da sua alma, da sua fé, da sua vida espiritual. Agora imagine o incrédulo. Eles não podem experimentar nada disso. Eles não podem colher nenhum benefício dela. Podem chegar aqui, olhar, ver,
mas não podem experimentar nada. Vêm vazios de graça e se vão vazios de conforto. Será também como um faminto que sonha que está a comer, porém acordado sente-se vazio, como diz Isaías 29:8. Essa é a experiência do incrédulo aqui. Assim os homens ímpios imaginam comer do banquete espiritual, mas têm apenas um sonho dourado. Nada resta para o perverso senão uma exibição sem conteúdo, diz Davenant. Eles não conseguem discernir o corpo do Senhor. Como os hebreus, israelitas, o maná caiu logo de manhã cedinho, jazia ao redor do acampamento de Israel, mas eles não conheciam o que é isso. Diz o texto, porque não sabiam o que era. Quer dizer, é a mesma coisa de ímpios que estão aqui diante do maior banquete espiritual que o Senhor Jesus Cristo já concedeu e concede. A ceia do Senhor. E eles não sabem o que isso significa. Assim, as pessoas carnais veem os elementos externos, porém, Cristo não lhes é revelado nas suas virtudes salvíficas. Pão, cálice, é o que podem ver. Não podem ver Cristo. Isaac Watts diz, é como Isaac que comeu cabrito em vez do cervo. Quer dizer, come enganado e não vê nada. Come o pão do Senhor, porém não o pão que é o Senhor. Não experimentam nada. É assim o incrédulo. Meus irmãos, qual a mensagem que nós encontramos que é exibida aqui quando vemos o pão partido, quebrado, partido, e o cálice do Senhor? Verso que nós estamos vendo aqui, que é Mateus 26, 28, diz assim: porque isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O que é que temos que contemplar isso? Primeiro, meus irmãos, temos que contemplar o amor de Deus Pai em dar Cristo para ser partido por nós. Foi uma concessão de Deus Pai. É Deus o Pai quem concedeu o seu Filho, quem deu o seu Filho. Você conhece o versículo que nós amamos tanto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é um amor da parte de Deus Pai que não tem paralelo. Foi a expressão mais profunda do amor de Deus, dar seu Filho para morrer por nós. É isso que está sendo demonstrado aqui, o amor de Deus Pai por você. Quando um súdito desleal com o seu soberano, quando um súdito, diz Thomas Watson, um súdito
é desleal com o seu soberano, com o seu rei, há no rei mais amor em dar seu próprio filho para morrer por aquele súdito do que em perdoar graciosamente o seu servo. Claro, é muito mais amor ele dá seu filho. Deus poderia perdoar simplesmente os seus pecados. Isso seria um grande amor. Mas ele deu seu filho. É muito maior o amor. Nós não podemos nem conceber, na verdade. Foi um amor maravilhoso que fez com que Cristo viesse para morrer em nosso lugar. Em segundo lugar, aqui podemos contemplar o espantoso amor de Cristo mesmo. Porque imagine se Cristo viesse. Eu não queria vir, o pai que insistiu, não, morrer por esse pessoal, os ímpios. Mas o que eu vou fazer? É assim? Não. A Bíblia diz, aos que amou, falando de Cristo, amou-os até o fim. Então Cristo amou os eleitos do Pai. Ele amou, o Pai entregou para ele solenemente aquele livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E ele amou cada um daqueles que estavam ali naquele livro. Amou profundamente, intensamente, e derramou seu sangue por eles. Seu corpo foi partido. A cruz, diz Agostinho, foi o púlpito em que Cristo proclamou seu amor ao mundo. Cristo proclamou seu amor ao mundo. A cruz era o púlpito em que ele proclamou seu amor aos eleitos do mundo todo. Foi um amor maravilhoso que fez com que Cristo, que nunca teve a víbora do pecado picando-o, fosse reputado como pecador, como pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Ele que odiava o pecado, se fez pecado por nós. Aquele que é contado entre as pessoas da Trindade, foi contado entre os transgressores. É interessante, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, gloriosa, santa, no santo domicílio de glória, de poder, de majestade, de domínio, de honra, de louvor, de adoração. Lá está o Filho, segunda pessoa. Agora, aqui está o Filho, entre dois malfeitores, e ele no meio, contado entre a Trindade, agora contado entre os malfeitores. Que amor! Como podemos entender, mensurar este amor? E é isso que vemos aqui. Vemos aqui que foi um amor maravilhoso que fez com que Cristo sofresse a morte. Bernardo disse: Senhor, tu me amaste mais do que a ti mesmo, pois por mim renunciaste à tua vida. Thomas Watts diz que Trajano rasgou certa vez a sua veste riquíssima, rasgou sua veste riquíssima para enfaixar as feridas de um dos seus soldados.
Cristo rasgou sua própria carne por nós. Mais do que isso, Cristo morreu como se fosse o maior dos pecadores, como disse Lutero, recebendo sobre si o pecado de todos os homens. Eu fico pensando nos anjos. Sempre digo isso aqui, várias vezes já disse. Eles que estão acostumados a adorar o Logos eterno, o unigênito do Pai, como aquela figura de Isaías 6, que é Cristo no trono e os serafins cobrindo os seus rostos com duas asas, cobrindo os pés com duas voando, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão falando de Cristo. O próprio Senhor Jesus, mais para frente, em João 12, diz que Isaías viu a sua glória. Então, os anjos estavam acostumados a adorá-lo desde a eternidade, honrá-lo, dignificá-lo, exaltá-lo com temor da sua santidade, glória e poder. Agora, os anjos estão nos céus vendo esse mesmo Senhor, objeto da sua adoração, vilipendiado, desprezado, cuspido, esbofeteado, e agora na cruz de pendurado, sendo rasgada a sua carne, seu corpo. Eu penso que os anjos, olhando aquilo, pasmados, só podiam dizer uma palavra: que amor! Como ele os amou! Meus irmãos, é isto que vemos aqui. Quando olhamos estes elementos, tudo isso tem que perpassar nossa mente, nosso coração. É isto que está sendo anunciado, é isto que está sendo proclamado pelo pão partido, picado, e o sangue colhido, derramado. Ele morreu livremente. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Não foi obrigado, não foi por necessidade, mas por escolha dele. Não havia lei que lhe ordenasse, nenhuma força que lhe obrigasse. Isto é chamado oferecimento do corpo de Cristo, como está em Hebreus 10:10. Ele ofereceu o seu corpo. O que poderia prendê-lo na cruz? O texto diz que podia chamar 10.000 dos anjos. O puritano disse: a glória não é que ele, quando disseram: se és Cristo, desce da cruz e creremos. O puritano diz: a glória não é que ele não pudesse descer, a glória é que ele não quis descer. Por amor. Cordas de amor o prenderam naquela cruz. Somente amor. E isto é anunciado nos elementos. Foi um amor maravilhoso que fez com que Cristo morresse por pessoas como nós. Meus irmãos, isso torna o amor muito mais significativo. Quem somos nós? Meus irmãos, não é só o fato de sermos pecadores, indignos, imprestáveis. Não. Tem coisa mais séria. A Bíblia fala que a nossa condição era contrária a Deus, revoltosa. Nós éramos inimigos de Deus. A
nossa carnalidade, diz Romanos capítulo 8, versículo 7, a carne é inimiga, está em inimizade contra Deus. Então, éramos inimigos de Deus. Pense que nós, como inimigos, lutamos contra Deus, estamos armados de unhas e dentes contra Ele. Mas, meus irmãos, enquanto tínhamos as armas em nossas mãos, Ele tinha a lança fincada em seu lado, por amor a nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que está aqui proclamado. A carne foi rasgada com aquela lança, enquanto nós tínhamos nossas armas contra Ele, inimigos. O amor maravilhoso que fez com que Cristo morresse por nós, quando absolutamente nada poderia esperar de nós, em nenhuma situação. Ele não podia esperar, de forma alguma, uma apreciação de nossa parte. Ele morreu sabendo, são inimigos meus e não querem nada comigo e nem vão querer, a não ser que eu mesmo, por graça, possa constrangê-los a isso. Um homem pode estender bondade a outros, enquanto este for apto a retribuir. Mas se ele cair em decadência, então o amor começa a sossobrar e a arrefecer. Bom, você não vai querer mais ser bondoso com aquilo, porque sabe que ele não vai ter condições de lhe retribuir. Mas quando vivíamos engolfados na miséria, caímos em decadência, quando perdemos nossa beleza, maculamos nosso sangue, desperdiçamos nossa porção, então Cristo morreu por nós. Oh, espantoso amor, mais profundo que todos os nossos pensamentos. É isso que é anunciado nesta mesa. Foi um amor tão maravilhoso que fez com que Cristo não voltasse atrás em seus sofrimentos. Ele não voltou atrás, porque ele olhava para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o livramento da nossa alma do inferno. Isaías 53:11 diz: Ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Ele se sente plenamente satisfeito com esta única recompensa do seu trabalho. Agora repousa. Esperando a comunhão que há de ter conosco na eternidade. Isso segurou na cruz. E o seu amor maravilhoso contemplava esta visão gloriosa da salvação daqueles que ele substituía na cruz, carregando sobre si nossos pecados. É maravilhoso o amor, porque Cristo quis morrer por nós pecadores e não pelos anjos maus, caídos. Você já se deu conta de que o pecado de Lúcifer e dos anjos que caíram com ele
Não tem diferença alguma do nosso pecado. Qual foi o pecado de Lúcifer? Serei semelhante ao Altíssimo. E ele levou milhares de anjos que quiseram também, com ele, partilhar desta aspiração soberba, ser semelhante ao Altíssimo. E foram expulsos do paraíso, do domicílio, se tornaram demônios, muitos deles já presos no abismo, e outros infestam o ar, este mundo tenebroso. São demônios. E, meus irmãos, não há qualquer esperança para demônios. Eles sabem que não há qualquer esperança e que o que os aguarda é serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, porque o dragão, a antiga serpente, será lançado, e também todos os demônios. O inferno, diz a palavra, e a morte serão lançados nesse lago que arde com fogo e enxofre. É isso que está reservado para eles. Os homens, mesmo pecado. A serpente disse: ele não quer que você coma, porque se você comer, seus olhos serão abertos, você será semelhante ao Altíssimo, como Deus. E a mulher, então, quis ser semelhante a Deus. E seu marido também quis ser semelhante a Deus. Eles comeram para terem os olhos abertos e serem semelhantes a Deus. Eles pecaram o mesmo pecado de Lúcifer e dos anjos. Mas Cristo não morreu por demônio nenhum. Não houve cruz para demônio. Não houve amor algum para demônios. Isso não é de forma alguma desdouro para o Senhor. Deus é justo, santo, e entregou aos demônios a sorte que eles mesmos escolheram, como também todos os não eleitos, da mesma forma, vão para o mesmo lugar onde os demônios vão. Não há injustiça nenhuma de Deus. Mas Deus quis salvar pecadores, e Cristo amou pecadores, homens e mulheres, grandes e pequenos, e entregou sua vida por eles. Temos que lembrar isto. Eu não sei porquê. A minha teologia não alcança. Não vejo nada revelado nas Escrituras, senão o beneplácito da sua vontade e o muito amor com que nos amou. Só isso. Nada mais. Amor representado aqui, nesse pão despedaçado, que fala da sua carne rasgada e partida, quebrada. Não por anjos, criaturas muito mais nobres que caíram, mas por pecadores, como você e eu. Meus irmãos, e por último, esses elementos anunciam um amor que foi derramado naquela cruz, demonstrado e que continua sendo demonstrado. Ainda esta madrugada, Gracinha e eu, conversando sobre as mensagens tão profundas daquele livro do Espírito Santo de John Noe, ele menciona dois fatos interessantes. Lembra aquele ritual
do Antigo Testamento, quando uma novilha vermelha era escolhida, morta e queimada, toda ela, total, queimada. E então as cinzas dessa novilha eram guardadas para serem misturadas com a água pura e ficarem à disposição para purificação de todos que precisavam de purificação, que se tornaram imundos porque tocaram em cadáver, porque tiveram que enterrar um parente próximo, porque qualquer coisa que tiveram que fazer, tinham que recorrer a esta cinza da novilha vermelha, com água purificadora, aspergida. E aquilo ficava guardado à disposição para a purificação do povo. Era aspergida também no povo. E então, John Nui cita o texto, um texto de Zacarias que fala da fonte aberta que o Senhor abriu para a purificação dos pecados, que é o Calvário, a cruz, Cristo. Então nós temos anunciado aqui, anunciado aqui, proclamado aqui, que há uma fonte aberta, fonte que jorra sangue, fonte que purifica e que salva. O amor do Senhor não foi algo que foi demonstrado ali e acabou, mas é uma fonte aberta. É como cinzas guardadas da novilha vermelha, que purifica, que limpa e continua a limpar. Cristo morreu uma vez, porém ama para sempre. Ele ainda continua testificando-nos seu afeto. Ele continua construindo e preparando mansões para nós nos céus. Ele continua intercedendo por nós, como sumo sacerdote da nossa alma, como Hebreus 9, 24 nos diz. Ele comparece ante o tribunal como advogado em defesa do réu. Assim que acabou de morrer, jamais parou de amar. Eles perfuraram o lado de Cristo com a penetrante lância da fúria, lado esse que foi ferido muito antes com a espada do amor, diz Bernardo. Quem meditaria sobre isso sem ser tocado pelo êxtase? Foi por isso que o apóstolo Paulo chamou amor que excede a todo entendimento. Efésios 3,19. Quando você divisar Cristo partido no sacramento, lembre-se desse amor. Em resumo, meus irmãos, a bendita ceia, na bendita ceia, Cristo dá a si mesmo aos crentes. E o que mais poderia dar? Querido Salvador, suave é o aroma dos seus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, Cantares 1:3. Os persas cultuam o sol como seu Deus, cultuam o sol como Deus. Os persas, nós cultuamos o sol da justiça. Muito embora Judas vendesse Cristo por 30 moedas de prata, nós, ao contrário, não
abandonamos esta pérola sem preço. Cristo é aquele tubo de ouro através do qual corre o óleo de ouro da salvação que nos é transmitido. Tudo isso é a mensagem que vemos e que recebemos desses elementos. Pão partido. O cálice que proclama seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Deus, por sua graça, queira nos abençoar, de modo a que tenhamos sempre em mente estas coisas quando nos achegarmos a esta mesa santa. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo 23 e eu quero convidar os presbíteros que venham tomar o seu lugar.